Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aulinha aí sobre trabalho. Vou começar a nossa aula aí falando um pouquinho sobre trabalho. E, na verdade, é trabalho de uma força. Tá, professor, mas a gente estava falando sobre energia, agora o que tem a ver trabalho? Né? Na verdade, energia e trabalho são duas grandezas bem similares. Elas se diferem por pequenos detalhes que a gente vai ver futuramente, tá? Então, energia e trabalho, elas até têm a mesma unidade de medida, que é o Joule, né? Para vocês verem como são grandezas bem similares, mas elas têm uma pequena diferença que a gente vai ver mais para frente qualquer. Então, por isso que é bom a gente entender o que é energia, o que é trabalho, e depois qual é a relação entre energia e trabalho. Eu já posso ir adiantando para vocês que para eu realizar um trabalho, eu preciso de energia, tá? Então, eu consigo transformar essa minha energia em trabalho, tá? Então, por isso que elas têm a mesma unidade, porque elas têm um significado muito parecido. Outra coisa importante que eu queria saber com vocês, se quiser deixar nos comentários ou mandar no meu WhatsApp, tá? Se gostaram do filme, assistiram lá os filmes, o que acharam, se quiserem fazer algum comentário, tá? Pode comentar ali no, no vídeo ou pode comentar pelo WhatsApp, tá? Quem quiser fazer comentário mais pessoal, pode comentar lá no WhatsApp, ok? Então, vamos começar a nossa aula sobre trabalho de uma força. Deixa eu botar aqui para apresentar. Então, trabalho de uma força. Então, ali tem um cara ali fazendo um trabalho, né? O que ele está fazendo ali nessa imagem? O que vocês conseguem enxergar ali? Vocês conseguem enxergar que ele está fazendo força, né? Pelo menos ele está mostrando que está fazendo uma força, né? Para fazer o quê? Um deslocamento no carro. Então, ele está fazendo uma força para obter um deslocamento. Então, o trabalho é muito. A definição de trabalho é bem isso mesmo, né? A definição de trabalho é uma força vezes o deslocamento. Então, ó, imagine, aqui eu tenho uma força F, né? Está apontando aqui nessa direção, e eu tenho um deslocamento D que está apontando para cá, tá? Então, o que vai acontecer? Qual é o trabalho para eu tirar essa caixa daqui até aqui? Eu preciso saber qual é a força que eu usei para empurrar essa caixa e preciso saber também qual é quanto foi esse deslocamento, tirar daqui até aqui, qual é essa distância aqui, tá? Que a gente chama de deslocamento. Então, esse vai ser o nosso trabalho, tá? Mas espera um pouquinho. Por que eu estou nessa fórmula? Tem um cosseno de θ aqui embaixo, tá? Vocês estão observando que essa força ela não está sendo aplicada na mesma direção que o deslocamento, né? Ela tem um certo ângulo com o deslocamento, que a gente chamou esse ângulo aqui de θ. Por que isso? Porque a força que realiza o trabalho ela tem que estar na mesma direção que o deslocamento. Então, ela teria que ser essa força Fx. A única força que vai fazer o trabalho aqui, nessa força F, é essa partezinha Fx aqui, ó. E como que eu consigo calcular disso, transformar para isso aqui, que é a força que eu necessito para realizar o trabalho? Isso se faz automaticamente com essa fórmula aqui, ó, com o cosseno de θ. Então, na verdade, esse Fx é a força vezes cosseno de θ, tá? E o ΔS vai ser a distância D aqui que eu tenho aqui, vai ser o meu deslocamento, que é a distância onde minha caixa está até onde eu empurrei ela. Tá? Então, para calcular o trabalho de uma força constante, tá? Só deixa eu botar essa palavrinha constante que é importante, depois a gente vai ver qual é a diferença. O que é uma força constante? Que o valor dela não muda, nem o valor, nem a direção, continua sempre igual, tá? Para calcular o trabalho de uma força constante, basta eu pegar a força, multiplicar pelo ΔS, vezes o cosseno do ângulo, que ângulo sempre é muito importante, o ângulo entre o deslocamento com a
força. Então, a força está aqui e o deslocamento aqui. Então, meu ângulo é esse θ aqui, ó, tá? Ah, professor, mas ele me deu o ângulo com a normal, posso usar? Pode usar para calcular esse θ, porque na fórmula tem que entrar esse ângulo aqui, tá? Não pode ser nenhum outro ângulo, tem que ser sempre o ângulo entre o deslocamento e a força, tá? Então, essa aí é a formulazinha para a gente calcular o nosso trabalho, né? Então, o trabalho realmente é essa intenção mesmo. É o quanto que eu tenho que gastar de energia para tirar um objeto de um lado e empurrar ele até o outro, né? E para fazer isso eu preciso saber a força que eu fiz vezes o deslocamento que eu realizei naquele trabalho. Se tiver um certo ângulo, uso aqui o cosseno de θ. Tudo bem? Então, essa é o trabalho de uma força constante. Casos de trabalho de uma força constante, né? Eu tenho casos mais simples, que é quando θ vale zero. Olha que legal. A força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, tá? Por que mesma direção e sentido? Porque ambos estão nessa direção horizontal e ambos apontam para o mesmo lado. Por isso que tem a mesma direção e sentido. Nesse caso aqui, tá? A gente chama esse trabalho de trabalho motor, né, porque vai ser um trabalho positivo, tá? E esse trabalho é o maior trabalho possível realizado por essa força F aqui, tá? Então, é o maior possível, por quê? Porque θ igual a zero, cosseno de 0 grau é 1. Então, aqui, ó, aquele cosseno de θ que a gente tinha no slide passado vai valer 1, tá? Então, nesse caso, quando θ é igual a zero, basta eu pegar a força e multiplicar pelo ΔS, porque a força já está na direção do deslocamento. Então, por isso que nesse caso é o caso mais simples que nós vamos ter, né? Basta pegar a força e multiplicar pelo ΔS. Tranquilo? Né? Qualquer dúvida aqui. Ah, professor, e esses cosseno, como que eu faço? Isso aí é tabelado, tá? Ou uso a calculadora, ou tem umas tabelinhas de cosseno, né? Cosseno de 0, 30, 40 graus, 50 graus, tá? Então, pode usar os valores na tabela, tá? Ou é calculado na calculadora isso aqui, tá? Então, não se preocupe, não precisa decorar, não precisa saber, não. Só o importante é saber que quando θ é igual a zero, eu tenho um trabalho motor, porque é um trabalho positivo, e o meu cosseno de 0 grau é 1, então, para calcular o trabalho, só basta eu pegar a força e multiplicar pelo deslocamento, tá? Nesse caso aqui, com uma força constante. Ok? Bem simples esse primeiro caso. Agora sim, eu tenho um caso, né, que é o mais geral, vou ter que usar esse caso aqui, ó. Então, caso trabalhe de uma força constante com um θ entre 0 e 90 graus, tá? O valor desse cosseno de θ, estou apontando onde que eu estou usando aqui, tá? É positivo. E o trabalho também vai ser positivo e é denominado trabalho motor. Então, sempre que o trabalho é positivo, é trabalho motor, porque eu estou realizando o trabalho sobre o objeto. A minha força está a favor do movimento, tá? Então, se o meu movimento está para cá, a minha força também está nesse sentido, né? Então, por isso que o trabalho é positivo, é um trabalho motor, tá? Para calcular, só aplicar aqui na formulazinha, né? Força vezes ΔS vezes cosseno de θ. Não esquecendo nunca que o θ é sempre o ângulo entre o deslocamento e a força F, tá? Esse ângulo que fica aqui no meio. Perfeito? Vou até passar aqui uma canetinha para ficar mais... Que meu θ está aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Ó. Ó, ficou até mais bonitinho, tá? Então, o θ é esse ângulo aqui, tá? Para ficar mais claro para vocês. Beleza? É muito importante que é só esse ângulo que é o nosso ângulo θ, tá? Tranquilo? Vou pegar minha seta aqui de novo.
A seta está bem, onde pega a seta fica bem atrás do celular. Então, por isso que às vezes eu tenho que ficar aqui me movimentando. Então vamos lá, próximo caso. Esse também é um caso bem legal e é o mais fácil de calcular. É quando o θ é igual a 90 graus, tá? Ou seja, o deslocamento tá para cá e a força assim, ó. Eles estão perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus entre eles. Que é esse caso aqui, ó, a força aqui e o deslocamento aqui. Então, meu θ aqui, ó, um ângulo quadrado, né? A gente chama θ igual a 90 graus, tá? Nesse caso, cosseno θ é zero. Cosseno θ é zero, desculpa. Cosseno de 90 graus é zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, esse trabalho aqui vai ser sempre zero, ou seja, o trabalho é nulo. Sempre que a força é perpendicular ao movimento, o trabalho vai ser nulo. Melhor dizendo que uma força perpendicular ao movimento não realiza trabalho. Tá? Um exemplo disso aí é quando eu estou empurrando o carro. Né? Eu estou realizando um trabalho sobre esse carro, mas tem outras forças ali em cima do carro, inclusive a força-peso. Tá? A força-peso está apontando a ponta para baixo, né? Mas é uma força perpendicular ao movimento desse carro. Então, nesse caso, a força-peso não realiza trabalho. Diferente se eu largar um objeto em queda livre. Se eu largar aqui minha lapiseira, ela vai cair, né? Nesse caso, o deslocamento dela é para baixo e a força-peso também aponta para baixo. Então, nesse caso, a força-peso realiza trabalho, tá? Então, tem hora que a força-peso vai realizar trabalho, tem hora que não vai realizar trabalho. Como eu sei? Através daqui, ó. Se for perpendicular, o deslocamento e a força, ela não realiza trabalho. Tudo bem? Então, é sempre bom ficar ligado nesses pequenos detalhes, porque isso aí é que faz o pessoal errar, tá? Parece simples, mas é nos pequenos detalhezinhos que a gente se perde. Então, vamos lá. Até aí, tudo bem? Tá? E o outro caso que nós temos é quando o θ fica entre 90 a 180 graus. Então, o valor de cosseno θ, nesse caso, é negativo. Né? Ele sendo negativo, meu trabalho vai dar um valor negativo. Então, esse trabalho vai ser denominado trabalho resistente. Por quê? Porque ele é contra o movimento. Ou seja, o meu deslocamento está para cá, mas a minha força está para o outro lado. Ele está fazendo o meu objeto parar, ele está indo contra o movimento dele. Por isso que é um trabalho resistente. Tá? E o valor dele é negativo. Então, só para vocês verem como que são pequenos detalhes, é uma coisa bem simples que a gente só tem que ficar um pouquinho ligado para que realmente faz sentido, né? Então, ele vai contra o movimento, então trabalho negativo, e ele é chamado de trabalho resistente. Tá? Isso acontece sempre que o ângulo é entre 90 a 180. Eu não botei o outro caso, que é 180, mas eu vou falar aqui junto rapidinho, porque quando o θ é igual a 180, o valor de cosseno de θ vai ser menos 1. Então, o trabalho vai ser apenas força vezes o deslocamento, vezes menos 1. Então, isso aqui vai estar negativo também. Tudo bem? Então, também tem esse caso aí, quando θ é 180 graus, mas todos eles resolvem com essa equaçãozinha. É só calcular lá o valor do θ, colocar ali que tudo se resolve. O mais fácil de todos mesmo, que a gente viu, é esse caso aqui, que o trabalho é zero, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Então, aqui, ó. Então, todos aqueles trabalhos eram para uma força constante, né?
todos eles eram para uma força constante. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, ou não, ou a gente vai facilitar, porque às vezes é mais fácil, né? Esse aqui. É para contra a força, uma força variável. Então, para calcular esse trabalho de uma força variável, né, o que seria essa força variável? Aqui, ó, aqui é um gráfico de deslocamento por força. Então, conforme eu vou deslocando, o que está acontecendo com a minha força? Ela vai aumentando. No começo aqui, ó, bem no começo do movimento, minha força era 20 newtons. No final do meu movimento aqui, em 5 metros, a minha força é de 100 newtons. Então, se vocês observarem aqui, ó, o valor da força vai aumentando de 20 para 100 newtons. Então, isso é uma força variável, ela não é constante. As outras eram constantes, eram 15 newtons no começo e ia ficar 15 até o final. Aqui não, minha força vai variando. Tá? Para eu calcular isso, é um pouquinho complicado, né? Na verdade, para calcular das outra maneira correta que a gente aprende lá na universidade, ou para quem de física, ou para quem vai fazer alguma engenharia ou matemática, a gente aprende uma ferramenta chamada integral. Claro que a gente não sabe essa ferramenta, a gente vai ter que arrumar uma maneira de calcular isso bem mais fácil. Que é o quê? Tá? A maioria dessas forças variáveis, quando eu tiver um gráfico delas, força por deslocamento, ou eu posso fazer um gráfico, tá? Que às vezes também posso construir um gráfico força por deslocamento, para eu calcular o trabalho dessa força variável vai ser muito simples. Por quê? Porque nesse caso do gráfico força por deslocamento, tem isso aqui, ó. Para todo gráfico de deslocamento por força, o trabalho tem um valor numericamente igual à área entre a linha do gráfico e o eixo do espaço. Pô, professor, agora complicou. O que é isso? Muito fácil. Basta calcular essa área que está em alguma cor aqui que eu não sei, tá? Mas essa área assim aqui, ó, colorida, tá? Que está abaixo dessa linha que eu acho que é vermelha, tá? Então, calculando essa área aqui, ó, a gente vai encontrar o valor do trabalho, tá? Ah, professor, mas é complicado calcular essa área? Não. Por quê? Porque vocês sabem calcular a área de um retângulo ou de um triângulo, tá? Bem simples. E eu vou mostrar como que é mais simples que vocês imaginam. Então, vamos lá. Para calcular o mesmo gráfico, tá? Eu só fui para a próxima folha, tá? Para o próximo slide, o mesmo gráfico. Eu vou separar essa minha área em duas partes. Né? Vocês já observaram que eu já andei fazendo aqui, para não demorar muito, passei aqui a linha, essa linhazinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vou ter aqui debaixo dessa linha, se vocês observarem, forma um retângulo. E aqui em cima formou um triângulo. Né? Então, vou ter duas áreas. Uma eu chamei de área 1, trabalho 1, né, W1, e a segunda eu chamei de trabalho 2, né, W2 aqui. W1, que é a parte do retângulo, é muito fácil para calcular a área de um retângulo. Basta fazer o quê? Lado, né, que eu vou pegar primeiro esse lado, daqui até aqui, qual é o lado, quanto que eu tenho? Né, de 0 a 20, eu tenho 20 de lado. Vezes esse lado aqui que eu tenho, de 0 a 5, eu vou ter 5 de lado. Então, 20 vezes 5, eu vou ter esse trabalho aqui, essa área aqui de 100 joules, tá? A unidade de trabalho eu não cheguei a comentar com vocês, mas é o joule. É Newton vezes metro, que vai ser o joule, tá? Isso aí é tudo homenagem a cientistas. Joule também foi um grande cientista, tá? Com as máquinas térmicas. Então, é uma homenagem a ele a unidade de energia. Tudo bem? Então, agora o trabalho 2 aqui. Né? Se vocês observarem esse triângulo aqui, ele faz parte de um retângulo. Bem, na verdade, ele é a metade de um retângulo, desse retângulo aqui. Ó. Então, para eu calcular ele, basta eu calcular a área desse retângulo todo aqui e dividir por 2. Então, o trabalho aqui, ó. Opa! Deixa eu
Voltar aqui, aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. O trabalho vai ser igual a quem? Essa altura aqui, ó. Agora, pessoal, só cuidem. Essa altura aqui, ó, ela vai de 20 a 100. Então, 100 menos 20 vai dar 80. Vezes esse lado aqui, ó, que eu posso ver aqui, ó, tá? 5. 80 vezes 5. Só que isso tem que ser dividido por 2. Por que tem que ser dividido por 2? Porque é um triângulo, só que é a metade do retângulo que eu calculei ali, né? Então, 80 vezes 5 ia estar o retângulo inteiro. Como eu só quero essa metade aqui, ó, eu divido por 2. Então, isso vai ser igual a 80 vezes 5 vai dar 400, dividido por 2 vai dar 200 joules. Maiúsculo. Né? Deixa eu só botar. Vai caber ali. Opa. Ali, 200 joules. Agora, para calcular o trabalho total, que eu vou chamar só de W, tá? Vai ser igual a quem? Muito simples, vai ser igual ao trabalho 1 que eu calculei, né? Que é o W1, mais o trabalho 2, que é o W2. Vou botar na próxima linha ali. Vai ser igual a 100 mais 200, que é igual a 300 joules. Então, esse trabalho aqui tem essa força variável, nesse caso aqui, tem o quanto? 300 joules. Um pouquinho a minha figura aqui para caber tudo aqui. Então, aqui, ó, meu trabalho deu 300 joules. Então, esse trabalho total, essa área aqui, ó, total aqui é 300, né? Então, como eu estou calculando o trabalho aqui foi 300 joules. Tá? Então, parece que é difícil, mas é bem simples, tá? Porque basta calcular a área debaixo da linha aqui do gráfico, tá? Então, só calcular essa área que fica aqui, a gente tem um trabalho de uma força variável. Ah, professor, mas se for uma força constante, posso calcular a área debaixo do gráfico também? Pode, sem problema nenhum, também vai funcionar perfeitamente. Então, qualquer gráfico que eu tiver força por deslocamento, eu posso calcular o trabalho usando essa técnica de calcular a área entre a linha do gráfico e os eixos do gráfico. Tranquilo? Então, esse aí é o nosso trabalho com uma força variável. Então, a próximo, aqui para terminar a nossa aula, vou fazer um exemplo, tá? Eu já fiz o exemplo da força variável ali, a gente já calculou. Agora a gente vai calcular um trabalho de uma dessas forças usando os ângulos, tá? Mas para a gente treinar a leitura, como que faz essa leitura e a tirada dos dados, ok? Então vamos lá. A força FR, é uma força qualquer FR, tem densidade 30 newtons, atua sobre um objeto formando ângulo constante de 60 com a direção do deslocamento. Então, esses 60 graus aí é o nosso θ, né, com o deslocamento do objeto. Se D é igual a 10 metros, calcule o trabalho executado pela força FR expresso em joules. Então, aqui, ó, primeiro caso, vamos desenhar. Vamos botar aqui para inserir. Só deixa eu ver aqui. Primeiro vou inserir o nosso... Vou inserir aqui o nosso chão, que vai ser a nossa linha horizontal. Já botei o chão. Vou botar aqui o nosso objeto. Tá? Bem rápido, bem simples, só para a gente
entender um pouquinho. Agora vou desenhar o deslocamento. Então, o deslocamento foi na direção horizontal, tá? Queria botar aqui. Então tá. Ali a minha linha horizontal. Né? Esse aqui é o meu deslocamento, tá? E a minha força eu vou desenhar agora. Então agora eu vou desenhar a minha força formando um ângulo de 60 graus com a horizontal ali, com o deslocamento. Então vou pegar aqui, vou ver se eu tenho uma... Aqui, que vai ser o meu θ, tá? Então, aqui eu tenho a força e tenho o θ. Deixa eu ir lá no outro que eu acho que é mais fácil eu mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o meu deslocamento D, e aqui eu tenho a minha força FR, e aqui eu tenho meu ângulo θ. Tá? Então, a FR vale 30 newtons, o deslocamento vale 10 metros. Para calcular, basta eu usar a nossa equação. Que está aqui, ó. Essa equação aqui. Então, vou copiar aqui, ó. E vamos resolver lá no nosso... Então, quanto que é a minha força mesmo? Vale 30 newtons. Botei ali o ΔS, que é o meu deslocamento, vale, que é o Dzinho lá, vale 10 metros. E o cosseno θ? Eu não sei, mas o θ vale 60 graus. Então, substituir. Tá aqui. Agora é só calcular isso aqui, tá? Como eu falei, basta pegar a calculadora. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui a parte científica, ó. Pegar aqui, escolher o cosseno. Cosseno. Deixa eu voltar ali. Cosseno de zero, né? Quando eu apertei o cosseno de zero, tem 1 aqui, ó. Cosseno de zero igual a 1. Mas não é o cosseno de zero que eu quero, é cosseno de 60. Então, botei o cosseno, vou apertar aqui, ó, 0,5. Então, deixa eu copiar isso aqui.
eu sei que cosseno de 60 vale 0,5. Multiplicando isso aqui, vai ser 30 vezes 10, que está 300, vezes 0,5, aqui ficou esquisito, porque eu errei na conta, vírgula, vírgula. Então, vezes 0,5, né, vai dar 30 vezes 10, 300, vezes 0,5 vai dar 150. Então, esse trabalho aqui foi 150 o quê? 150 joules. Então, 150 joules. Vou botar aqui a resposta. Então, nosso trabalho deu 150 joules, tá? Peço desculpa aí pelo jeito, mas é um jeito mais fácil, porque pelo menos eu vou fazendo o exercício junto com vocês, tá? Para vocês conseguirem entender e fazendo aí, quando vocês fazerem, vocês não conseguirem fazer aí na casa de vocês. Então, o nosso trabalho aqui deu 150 joules, essa é a resposta. Então, são questões bem simples, tá? Vou deixar uma lista de exercícios. Essa lista é um pouquinho mais extensa, já que eu não deixei na primeira aula a lista, então essa lista é um pouquinho maior. Então, espero que vocês façam. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou com a monitora de Física 1 aí, que ela também pode ajudar vocês, tá? Mas é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp que eu ajudo com o maior prazer. Ok? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula e qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp que a gente responde na hora. Beleza? E por hoje era só isso aí. Deixa eu fechar aqui. Então, valeu aí, pessoal.